Pessoal, vamos começar a nossa aula de Python abrindo o nosso Visual Studio Code. Aqui eu já tenho uma pasta, né, para que a gente coloque os nossos arquivos e vamos criar o nosso primeiro arquivo. Novo arquivo. Vamos dar um nome, literal 1, ok? Literal 1 e a extensão PY de Python, ok? Então, automaticamente aqui se abre o editor e vamos colocar a nossa primeira linha no nosso programa. Aliás, é, se a gente simplesmente salvar, vamos ver o que acontece. Olha, não tem nada escrito, tá? Ele simplesmente, o editor coloca aqui gerar código ou selecionar uma língua. Comece typing, datilografando ou escrevendo, né? Para descartar, né, para não mostrar isso novamente. Então, por exemplo, eu vou pôr uma cerquilha aqui e mais nada, tá? Senão ele mantém aquele texto lá. Se eu salvar, veja que nós temos uma bolinha cheia aqui, tá vendo? Branca. Para que eu rode o programa, eu preciso salvar primeiro. Como eu salvo? Arquivo, salvar. Ctrl S. Então, Ctrl S. Salvei. Olha, mudou aqui da bolinha para um X, olha. E para rodar, eu coloco Py literal 1. Pronto. Já rodou. Você já tem um programa. Lógico, o programa não faz nada, absolutamente nada. Tá? Eu coloquei um jogo da velha aqui, esse caractere, né? Jogo da velha, cerquilha, sustenido, porque ele é digamos assim, é o caractere que abre um comentário. E é um comentário de uma linha. Ou seja, essa linha aí, ela vai ser ignorada pelo interpretador de Python, porque ela começa com uma cerquilha, sustenido, com o jogo da velha. Isso aqui é simplesmente é uma lembrança aqui, é um comentário mesmo, tá bom? E o interessante do Python é que existem outras formas de comentar o código, né? Então, a forma correta ou oficial seria isto, né? Com qualquer linha que comece com cerquilha, ela vai ser ignorada pelo Python, pelo interpretador, ok? Mas uma característica interessante do Python é que qualquer literal que não seja um argumento de uma função, não se preocupe com esses termos agora, mas só para guardar. Quando o que é um literal? Por exemplo, um, dois, três é um literal, um literal numérico. E um literal de texto? Por exemplo, oi, olha lá, é um literal. Os literais, eles, assim como os comentários, eles são ignorados também. Olha que interessante. Em outras linguagens, não. Mas em Python, eles são completamente ignorados. Quer ver? Vamos salvar esse programa. Salvei. Agora vamos rodar o programa lá no terminal. Olha lá, não deu erro e não aconteceu nada. Porque ele ignorou tanto o comentário quanto os literais, o literal de numérico, né, de número, e o literal de texto. Todo literal de texto, ele é delimitado por aspas. Os literais numéricos, não, eles não precisam das aspas. Mas se eu colocar as aspas, aí eu transformo um literal que era numérico em literal de texto. Continua não acontecendo nada. Se eu salvar, veja a bolinha lá, ó. Vou salvar e vou rodar. Então, opa, perdão, aqui, ó, no terminal. Pronto.
tá? Não acontece nada. Muito bem. Só que vamos fazer o seguinte, vamos esquecer número por enquanto. Vamos trabalhar só com texto. Muito bom. Então eu posso usar um literal de texto como se fosse um comentário, já que ele é ignorado. Então vamos lá. Comentário de uma linha. Pronto. Ah, e outra coisa interessante no Python. Um literal de texto, ele é delimitado por aspas. Só que essas aspas, elas podem ser simples, duplas ou triplas. Ou melhor, elas podem ser duplas, simples, triplas de duplas e triplas de simples. Já vamos entender. Vamos lá. Então, primeiro vamos trocar de duplas para simples. Então, vou copiar. Oh, perdão. Era para copiar e eu cortei, né? Agora eu copio e colo. Só que aqui eu vou trocar. Pronto. Então, também é um literal de texto. Veja, então, com aspas duplas, aspas simples. E sempre comentário de uma linha. E se eu quiser comentário de várias linhas? Então eu posso fazer o seguinte, olha. Usando a cerquilha. Na verdade, não existe o comentário de várias linhas com a cerquilha. O que eu posso fazer é o seguinte, olha. Vou simular agora, olha. Eu faço assim, olha. Comentário. Veja, ele já assumiu ali, ó. No começo. Pronto. É um comentário. Na verdade, assim, é uma simulação de um comentário de várias linhas. Na verdade, são vários comentários, né? Várias linhas, cada uma com um comentário. Então, essa é a forma de driblar, digamos, o fato de que com a cerquilha os comentários são de apenas uma linha. Continua sendo, veja, porque aqui é um comentário, aqui é outro, é assim por diante. Só que usando o literal, aí eu posso ter comentário de várias linhas. Como? Triplicando, por exemplo. Lembra que a gente colocou as aspas, certo? Olha, sempre que eu coloco aspas simples, ele já coloca o fechar, porque ela tem que abrir e fechar, né? Ao contrário do comentário tradicional aqui, que é só uma cerquilha para iniciar o comentário, ele não tem fim de comentário. Veja, só tem início. Mas no caso do literal de texto, como o literal de texto ele tem que estar compreendido entre aspas, abrindo e fechando, é, sempre é um par. Então, olha, veja, interessante. Ó, eu coloquei, vou voltar aqui, ó. Eu coloco uma só e ele já assume que ela é de abertura, então já coloca o fechamento. Então, só que eu não quero de uma linha. Como eu não quero de uma linha, eu coloco de novo aqui, olha. Olha que interessante. A primeira eu coloquei e ele automaticamente colocou a de fechamento, que ele entendeu que a primeira era de abertura. Só que depois, se eu colocar mais uma vez, aí ele entende que de três vezes a aspas seria para um outro tipo de delimitação. Veja, o cursor está lá no meio. Agora sim, ó, eu escrevo comentário. Só que aqui eu não vou comentar de novo na mesma linha. Eu vou aproveitar isso e já colocar assim, olha, de várias linhas. Olha que interessante. Então, eu simulei um comentário de várias linhas com o literal de texto. Eu estou falando simular porque, na verdade, a rigor não é um comentário. É usado como comentário, mas não é um comentário. Comentário ele começa com cerquilha. Comentário oficial, digamos, tá? E aí, da mesma forma, eu posso usar aspas simples. Olha, se eu colocar uma vez, de novo,
Ele assume que é de abertura e já coloca de fechamento. E o cursor fica lá no meio para que eu insira os caracteres. Agora eu vou colocar mais uma aqui, ó. Não inseri nada, mas já coloquei mais uma aspas simples. Pronto, aí ele assume que é aspas triplas. Aspas simples, triplamente, né? Colocadas. Agora, de novo, comentário de várias. Opa! Várias linhas. Ok? Pronto. Vamos salvar? Vamos salvar. Ctrl S. Pronto. Eu vou aqui no terminal e eu vou limpar a tela. Pronto. Aí eu vou rodar o programa. Pronto, não fez nada. Lógico, só tem comentários. Né? Verdadeiro comentário ou é, literal de texto usada para simular comentário. Só tem isso. Tá. Então a gente já falou de comentário, né? E automaticamente falamos de literal de texto. Agora vamos ao primeiro comando, aquele que se aprende em qualquer linguagem. Aqui ele assumiu aqui que eu quero rodar o Python, mas eu não quero rodar o Python agora. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Quit. Pronto. Deixa eu limpar a tela. Ok. Bom, como eu disse, eu vou colocar o primeiro comando aqui. Qual é o comando que a gente aprende praticamente em todas as linguagens? É o comando print. Os comandos, a gente pode dizer que são funções, e eles, como que eu sei que print é uma função? Ou como o interpretador de Python sabe que print é uma função? Quando eu coloco, abro e fecho parênteses. Aí ele entende que isso daí é uma função. Uma função. Uma função ela tem um nome, no caso print, e ela vai ter argumentos ou não. Ela pode ter argumentos ou não, argumentos esses que eu coloco dentro dos parênteses. Então, vamos lá. Vou salvar. Observe que a bolinha está cheia, né? Para salvar, para rodar, eu primeiro salvo. Ctrl S. Ó, já mudou lá. Agora eu já posso vir aqui e salvar. Então, o que eu faço, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando a seta para ele recuperar o comando anterior. Mas eu quero, vamos colocar o clear primeiro, mas eu quero aquele comando, eu não quero esses comandos, eu quero esse aqui, ó. Pai, literal 1 pai, né? Ponto pai. Pronto. Ali, rodou. Agora observe uma coisa. Não é que ele não fez nada. Agora ele já fez alguma coisa aqui. O que que ele fez? Ele imprimiu uma linha em branco. Veja uma coisa interessante aqui, olha. Se eu vier de novo aqui no nosso programa, eu só vou colocar uma linha em branco aqui. Linha em branco dentro do código também não é interpretada. Espaço em branco, linha em branco, é só para organizar a organização visual, né, do código, mas esses espaços não são interpretados. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar o comando. Isso é uma outra coisa que é uma outra, digamos, função ou é, uso, é um outro uso de comentários. Além de realmente lembrar alguma coisa para quem está lendo, para quem está olhando o código, ele serve para que eu, temporariamente, pelo menos, eu iniba aquele comando. Né? Quando eu coloco a cerquilha antes do comando, é como se eu estivesse dizendo, olha, não rode, né?
Não interprete isto. Quer ver? Eu vou salvar. Salvei. Mudou ali, ó. E vou rodar de novo. Eu estou usando aqui no meu teclado a seta para cima, porque eu recupero o último comando. Mas eu poderia simplesmente digitar tudo de novo, tá? Olha lá. Observe a diferença entre a primeira vez e a segunda vez que eu rodei. A primeira vez imprimiu uma linha em branco. E dessa vez não imprimiu nada, olha, não aconteceu nada. Simplesmente voltou o controle aqui ao nosso prompt, né? Ó, do terminal. Por quê? Porque eu comentei. Agora, se eu descomentar, ou seja, né, eu tiro aqui a cerquilha e vou. Olha, como eu estou editando, a bolinha fica branca. Agora eu tenho que salvar, Ctrl S. Pronto, salvei. Agora eu vou rodar de novo, olha. Compreendeu? Ele agora imprimiu uma linha em branco. Então é o seguinte: o comando print, tendo ou não argumento, ele sempre no final imprime uma linha em branco. Ok? Mas vamos fazer o seguinte: vamos imprimir alguma coisa. Ok? Vamos lá. Então vamos imprimir o clássico Hello World, só que em português, Oi Mundo. Tudo bem? Então vou pegar. Eu posso usar aspas simples ou duplas. E vou escrever Oi Mundo. Ah, vamos começar com maiúscula? Tudo bem. Pronto. Agora eu salvo e vou rodar. Olha aí. Concluímos o nosso primeiro programa. E eu vou fazer o seguinte: vamos no estilo, na estratégia, passos de bebê, baby steps. Então, o primeiro passo, sem pressa, a gente já deu o primeiro passo. Por quê? Nós montamos um script que escreve na tela Oi Mundo. Escreveu uma mensagem. Além disso, claro, nós usamos o comando já, a primeira função que é print, né? Lembrando que para que o interpretador entenda que é um comando, é preciso ter a abertura e fechamento dos parênteses, parênteses esses que englobam um argumento, ou não, como nós já vimos. Se não tiver argumento, ele simplesmente imprime uma linha em branco. Como tem argumento, ele imprime o argumento. E assim mesmo coloca a linha, a nova linha, tá? Porque mudou de linha, tá vendo? Oi mundo e depois muda de linha para voltar o comando ao prompt aqui do terminal. E também aprendemos como se comentar para simplesmente lembrar alguma coisa, fazer alguma observação sobre o código, né? Porque o autor pode esquecer por que ele escreveu aquele código daquela forma, então o comentário ajuda a lembrar. E não só para o próprio autor, como para outra pessoa, tá? Saber do que se trata. E nós descobrimos que strings ou literais de texto podem servir ou podem fazer o papel simular comentários. Porque esses literais, seja de texto ou seja numérico, eles não são interpretados, eles são ignorados. O interpretador, ele só olha comandos aqui, em princípio, tá bom? Funções, tá? E também vimos que o comentário padrão é de apenas uma linha. Se a gente quiser várias linhas, tem que comentar cada uma delas. Mas a gente pode ter comentário ou simular comentário de várias linhas usando 3 vezes as aspas, sejam elas simples ou duplas. Simples ou duplas. Tudo bem? Acho que podemos parar por aqui.
Qualquer dúvida, por favor, fiquem totalmente à vontade. Será um maior prazer a gente responder tão cedo quanto possível. Um abraço e até a próxima aula de Python.